jornada enquanto leitor. E assim, eu fiquei muito contente da gente finalmente ter colocado a Maria Valéria para ser lida aqui no Clube da Sublime, né? Já faz algum tempo que ele já foi lido em outros clubes aqui de Fortaleza, já foi lido esse mesmo livro no Leia Mulheres, há uns 4, 5 anos. E é isso, assim, eu queria que todo mundo se sentisse bem à vontade para fazer perguntas e para conversar com a Maria Valéria, assim, da forma que ela se sentir também mais à vontade para conversar conosco. E é isso. Eu não sei como é que eu vou fazer, né, com a dinâmica, mas todo mundo leu a história, tem alguém que não leu, tem alguém que não sabe. Pelo menos, né, o plot inicial, assim, de como que é a história. A gente tem aí a Alice, que nos remete a uma outra Alice, uma Alice mais jovem, e que nos remete a algo muito comum aos nossos dias, né, que é a questão de uma descoberta. Tem também algo muito interessante que é um caderno velho. É um caderno velho onde você tem a capa de uma boneca, que é a Barbie. A Barbie é sempre nova, sempre jovem. Tem inclusive um trecho na narrativa que a Alice, a nossa narradora, ela fala com a Barbie dizendo que ela nunca envelhece, né? Você tem quase a minha idade, você não envelhece? E, enfim, há constantemente esses retornos, né, e essas descobertas entre o velho e o novo, né, um caderno velho, onde se narra novas histórias, uma boneca que é velha, mas que parece jovem, e toda uma construção de uma sociedade, enfim. E, ao mesmo tempo, essa nossa Alice, que também se auto-intitula como Polly, aposentada, que vai sair da sua terra, né, e vai para uma outra cidade que tem jeitos diferentes, que tem hábitos diferentes, que tem um linguajar, né, que tem uma forma de falar também diferente. E aí a nossa autora e a nossa narradora, né, vão falar um pouco sobre essa questão também da escrita. Então há muito disso, né, tanto a escrita da personagem que está lá nos contando essa história, essa jornada de 40 dias, e obviamente ao ler esse livro, estando em períodos ainda de quarentena e ainda de pandemia, eu fiquei pensando nesses 40 dias que pensávamos antes que seria, né, esse nosso momento de quarentena. Acho que todo mundo, quando entrou em quarentena, em lockdown, pensou que ia passar 40 dias no máximo. Eu achei que eu ia passar 5 dias fora de casa, né? Mas estamos aí há um ano, então a gente sabe que essa jornada, ela nunca vai ser só de 40 dias, e muitas vezes a gente sabe qual é o destino. Eu acreditei. Tem uma parte que a nossa narradora, lá pela página 30, 40, ela já diz qual é que vai ser o destino, ela diz o que ela vai encontrar, você sabe que ela retorna. E então não nos é surpresa muitas das coisas, mas a escrita da Maria Valéria é muito instigante, né? É muito leve, apesar de tratar de temas que são difíceis, mas é sempre também um retorno para casa. Você vê que até a vila que ela vai em busca, né, deste rapaz que ela também sabe que não vai encontrar, se chama João Pessoa, né? E essa busca de si nos seus próximos, né? Você buscar os nordestinos num lugar no qual você sabe que você já é identificada como outro, enfim. Então é um livro muito interessante, tem muitos temas para serem comentados. E aí eu queria que a Maria Valéria conversasse com a gente, falasse um pouco assim sobre o porquê, a princípio, assim, da escolha de um caderno e um caderno com uma imagem da Barbie, assim. O que ela quis colocar para a gente, se a gente entendeu direitinho. Olha, gente, mas eu prefiro primeiro ouvir o que foi que vocês leram. Ah, é ótimo, então. Porque eu só sei o que é o que eu escrevi quando o leitor lê. Porque a literatura, que não é só comercial, ela depende do leitor, ela é uma parceria entre o escritor e o leitor. Porque se você já dá tudo mastigadinho, é livrinho de banca de jornal, né? Verdade. Que repete sempre a mesma coisa. Você lê para confirmar aquilo que já está acostumado a imaginar, que é fora da realidade. Então, aproveitando para falar sobre essa questão de comércio, né, e dinheiro e consumo, eu achei muito interessante o fato de ser a Barbie ser um objeto de consumo tão forte. Né? A Barbie é esse objeto de consumo não só com relação ao produto Barbie em si, mas tudo que ela traz, né? Eu lembro muito das minhas memórias de infância de desejar uma casa da Barbie que você tinha que completar.
com muitas coisas. E tem uma hora que a personagem, quando ela se muda, e várias vezes ela vai falar sobre isso, né? Como os apartamentos lá pareciam jogos de xadrez, como tudo era muito montado e nada era muito próprio, né? Era tudo muito igual. E aí, para esses tempos atuais, a gente percebe que a gente está vivendo isso, né? Com cirurgias plásticas, harmonizações faciais, é um consumo que realmente vai para os nossos corpos, mas também vai para a nossa vida. Assim, tem muita coisa que eu achei muito interessante, mas você escreveu esse livro foi meio que encomendado, né? Vocês tinham que visitar regiões do Brasil e aí você acabou tendo essa experiência e decidiu falar sobre isso? Como que foi? Não, foi um projeto que um grupo de escritores fez. Eu não me lembro muito bem, que era um projeto para enviar escritores brasileiros passar 15 dias no outro estado e depois escrever um romance. Mas esse projeto não foi adiante, porque eu não consegui o financiamento, sei lá o quê. Mas eu já tinha um romance que eu queria escrever e eu sentia que eu tinha que fazer a experiência numa outra cidade, não aqui em João Pessoa, porque aqui eu conheço tudo já, não tinha muita, eu não teria surpresa. Eu queria saber se era a mesma coisa em todo lugar. O fato de que toda cidade tem um avesso que ela não mostra e que às vezes você passa, tem um bequinho e você nunca reparou que ele está ali, mas se um dia você passar por esse beco, você cai do outro lado. Você cai no avesso da cidade. E outra coisa que eu também tinha vontade que estava na minha cabeça que eu precisava escrever, era o fato de que hoje mulheres que a minha geração foi a primeira assim que em número muito mais significativo enfrentou primeiro parar, acabar, sair de casamentos malajambrados em que as mulheres é que sofriam. Porque antigamente ser mulher separada, aliás, eles nem diziam separada, diziam mulher deixada, porque era sempre como se fosse o homem que tivesse largado a mulher porque ela não era boa. Então, na minha geração, foi a primeira em que as mulheres decidiram desmanchar casamento que não prestava, enfrentar essa vida de ser mulher deixada, entre aspas, e continuar a criar os filhos sozinha. E ir para o mercado de trabalho, claro, porque os caras não pagavam a pensão como deviam. Então, e aí essas mulheres adiaram muitos planos da vida, tiveram uma vida dura, difícil, e quando chega na hora de se aposentar, finalmente, que os filhos já estão adultos, já estão formados, já são doutores, já são sei lá o quê, poder fazer tudo aquilo que ela teve que adiar na vida, viajar, escrever um livro, fazer alguma coisa que seja o gosto dela, né? Mas o que está acontecendo é que os jovens, a geração atual, tem uma visão da vida completamente diferente. Por exemplo, o pessoal só começa a ter filho com 30 e tantos anos, porque primeiro vai fazer faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tridoutorado, não sei o quê, e não quer interromper seus planos e sua vida para cuidar de criança. Mas, por outro lado, tem que ter filho, porque filho é uma espécie de periférico importante para mostrar também sua posição social. A criança muitas vezes vira uma espécie de vitrine do poder aquisitivo dos pais, mas ela não quer se ocupar, não quer interromper sua carreira para se ocupar de tomar conta de criança. Então, decreta que a mãe, que está velha, que está aposentada, que não tem mais vida própria, vai agora ser avó profissional. Esse foi um dos. E eu pensei assim: olha, eu estou observando isso em todo lugar, com várias pessoas, em várias vidas que eu conheço, e acontece que eu pensei assim: poxa,
a única pessoa que pode escrever essa história sou eu, porque eu não tenho nem filho nem neto, né? Eu sou freira, então ninguém vai ficar com raiva de mim. Eu não tenho filho e neto para ficar com raiva de mim. Então, eu assumi a missão de escrever essa história, que é uma espécie de dizer, olha para isso, gente. Olha para o avesso das cidades, olha para a situação das mulheres que estão agora já idosas, o que foi que a gente atravessou, etc. Então, foi daí que saiu o livro. O tal do... Eu não sabia, eu tinha ideia dessa história. Quando me propuseram participar desse projeto, eu pensei, puxa, é lá que eu vou. E me propuseram ir para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul. Falei, pronto, que ótimo. É um lugar que eu não conheço bem a cidade, eu só conheço assim de passagem, de turismo, mas não conheço os becos da cidade, e é ótimo para mim. Depois o projeto não foi adiante, não tinha financiamento nenhum para fazer isso, mas eu tinha milhas acumuladas, porque tinha viajado bastante. Tem a casa das minhas irmãs, da minha congregação lá, para eu me refugiar se precisasse, e fui-me embora para Porto Alegre. Eu tinha 15 dias livres, 15 ou 20 dias assim de intervalo entre uma atividade e outra. Aí eu peguei minhas milhas, fui para lá e já estava com a ideia. Eu já sabia o livro que eu queria escrever. Eu só precisava das circunstâncias locais. Então eu fui e fiz. Pronto. E funcionou. Funcionou muito, né? É. Alguém quer comentar alguma coisa sobre o que a Maria falou agora? Vou falar Maria, que eu já tô íntima, né? Maria Eu Valéria. quero. Escuta, minha querida, é Maria o Valéria. seguinte. Oi. Eu vou ouvir, eu quero ouvir vocês. Não Então, o pessoal vai não é falar. para me entrevistar, eu quero saber o que foi que vocês liram. Sim, Porque sim. eu sei o que eu escrevi nas linhas, mas eu não sei o que está nas entrelinhas. Nas entrelinhas é cada leitor que preenche. Então, eu só vou conhecendo bem meu livro e ele só vai ficando completo na medida em que eu ouço o que eu leio, o que vocês escreveram nas entrelinhas, o que vocês leram nas entrelinhas. Então, sem isso, eu não consigo continuar escrevendo, percebem? Então, eu gosto demais de ouvir, não se constranjam pela minha presença aqui. Se quiserem criticar, desçam o pau, porque isso também é muito educativo para o escritor. Eu acho que quem escreve achando que está fazendo a perfeição, já não presta para nada. A gente tem que ter consciência da limitação do que a gente escreve, e sem o leitor e a opinião do leitor, uma opinião livre e franca, a gente não aprende nada, e eu preciso de aprender. Não é porque eu estou velha que eu não posso mais aprender nada. Eu ainda espero escrever mais algum livro, então eu preciso de vocês para poder não cometer os erros que eu tiver cometido nesses livros que eu já escrevi. Eu quero falar. Meu nome é Andréa, estou um pouco emocionada, posso falar besteira, estou nervosa. O que eu achei interessante do livro foi essa possibilidade de andar pela cidade. A gente anda muito pouco pela cidade. Mesmo quem anda de transporte urbano, a gente não anda, percorre a cidade a pé, como a personagem percorre. E é muito rico porque eu me lembro, eu moro razoavelmente próximo ao meu trabalho. E quando eu não tinha carro, eu ia e voltava muito andando, né? Tipo uns 20 minutos a pé que eu percorria andando na volta, porque era um momento que os ônibus eram muito cheios e não valia a pena pegar o transporte urbano. E eu vinha andando. E nesse meu percurso, eu acabei, como era recorrente, todo dia eu andava pelos mesmos espaços, eu acabei fazendo algumas certas amizades de recorrência de encontros. O cara da banca de jornal, o caixa do supermercado, aquela lojinha, enfim, por todos os que eu percorri durante alguns anos. E a personagem possibilitou essa minha memória de, puxa, como a vida fica pobre quando você não circula pela cidade de fato. Não circular pela cidade de carro, ou de ônibus, ou de metrô aqui, não, enfim, mas circular na cidade mesmo, percorrer as ruas, encontrar as pessoas, os transeuntes,
Fortaleza é uma cidade muito violenta, infelizmente, e a gente acaba inibido de usar a rua. E quanto menos a gente usa a rua, mais insegura ela fica e mais hostil ela fica. A gente também não percebe a humanidade nos transeuntes. Uma coisa que eu achei muito bonita no livro, até marquei umas partes, pensei, pô, eu vou transcrever, porque eu achei muito legal, é esse olhar para um outro que você só percebe quando entra em contato, porque tudo é preconceito antes. Preconceito no sentido de concepção mesmo anterior. Tem uma parte que tu falas do encontro dos rapazes, dos trabalhadores, dos operários, e que eles cheiram a sabonete, a recém-tomado banho. Isso é uma bobagemzinha, mas me emocionou tanto, porque, puxa, é verdade, é isso. Às vezes a gente acaba, por não ser da nossa bolha, do nosso ciclo de convivência, ou do trabalho, ou da família, ou dos universos escolares, acadêmicos e tal, você deixa de ter acesso em contato com pessoas que são tão humanas e que descortinaria preconceitos que você tem com aquela pessoa. Eu não consegui terminar de ler o livro, porque eu estava, enfim, comecei tardiamente, mas eu cheguei no episódio que ela encontra a Lola, que é essa mulher moradora de rua de fato, com sobreposições de roupa e tal, e que chega conversando, sem cerimônia, e ela se incomoda de ser percebida como moradora de rua. E assim, aí o bacana do livro é que ele pega e né, tira as camadas que não permitem você ver o outro que não é do seu convívio. Enfim, era isso. Aí eu agradecer pela beleza do livro. Eu que agradeço, Andréia, porque é uma leitura muito, muito interessante que você está fazendo, e é isso mesmo. Essa coisa do andar na rua, eu sempre fui o andarilha. E eu, para escrever esse romance, eu passei 15 dias ou 20 dias andando pelas ruas e me metendo por todos os cantos lá em Porto Alegre. E o pessoal, e são lugares em que as pessoas que não são dali não entram, não, e morrem de medo. E eu descobri uma coisa, que é o medo da gente que provoca o medo dos outros. Aliás, há muitos séculos atrás, um tempo que eu passei nos Estados Unidos, em 1972, eu saí e fui andar pelo Harlem. Naquele tempo ainda era um tempo muito mais complicado, né? O Martin Luther King tinha morrido 3 anos antes. Então, a tensão racial nos Estados Unidos era uma coisa complicada. E eu, com a minha inocência, que aqui a gente não tem gueto assim, onde não entra, eu fui me embora passear pelo Harlem e conversava com todo mundo. E olha, você sabe o seguinte, me disseram, mas você é doida de andar pelo Harlem sozinha? E eu disse, uai, por quê? É gente, todo mundo foi muito gentil comigo. E depois eu conversando com um menino mais tarde, na Califórnia, ele me disse que o problema é o seguinte, que dá para perceber que o outro está com medo. Então, é uma reação deles e dizer, está com medo? Pois então eu vou te dar razão para você ter medo. E faz cara feia, e faz um ar ameaçador, e diz coisas. Então, eu nunca tive medo de nada, porque eu andei pelo mundo inteiro sempre assim, com a mochilinha nas costas. E eu verifiquei isso ali, porque depois eu voltei a Porto Alegre, o pessoal queria filmar umas coisas sobre os lugares que eu visitei, e eu disse, não, agora a gente entra por aqui e vai. Ai, não, mas a gente não pode entrar lá, sem licença. E eu dizia, ué, por quê? Eu entrei e não pedi licença para ninguém. Então, sabe, toda relação humana ela tem sempre duas mãos. Eu sempre andei a pé, inclusive isso que você disse, de andar a pé e ver um monte de coisa pela rua e conhecer gente e tudo. Eu, inclusive, fazia caminhos diferentes, sabe? Eu ia para a faculdade, eu morava no Rio, estava estudando no Rio, eu tinha que ir para a faculdade. Cada dia eu ia por um caminho diferente. Era uma meia hora de caminhada.
Então, eu ia por um caminho, voltava por outro, e espiando sempre o mundo, os outros. É fundamental isso, gente. Nós estamos sendo conduzidos faz muito tempo já que nós estamos em quarentena, ou que muita gente está vivendo em quarentena, porque é justamente isso: sai de seu apartamento, desce até o subsolo, pega o carro, vai para o escritório, tranca-se no escritório, não sei aonde que a pessoa trabalha, desce, pega o carro e volta para casa. Já estava vivendo em confinamento, só que não percebia isso, né? Porque esse tipo de confinamento, agora eu tenho carro, esse confinamento, além de ser caro, ele nos foi vendido como uma grande vantagem. E não é uma E é grande empobrecedor, vantagem. né? É empobrecedor e é desumanizador. Então, a gente, quando passar a quarentena, ande a pé, sem medo. É muito mais interessante a gente olhar pela janela do que olhar para o espelho, sabe? Então, obrigada, Andréia. Obrigadíssima. Bom dia, Maria, Valéria. Que feliz ter você aqui. Só complementando assim algumas coisas, né? Eu gosto muito de viajar e eu sempre gosto dessa sensação que os livros trazem, né? Assim, da gente poder viajar de outras maneiras. E uma coisa que esse livro em específico me trouxe muito quando eu li, né, é o quão visual ele é. Não sei se para todo mundo a leitura, né, foi mais acessível dessa maneira, mas talvez por eu ser viajante e gostar de andar a pé também, né, e é uma coisa que eu acabo fazendo muito mais quando eu viajo do que onde eu moro, né, porque por causa dessa sensação de insegurança ou da falsa sensação de segurança que a gente tem, mas que ao mesmo tempo nos permite entrar nesses becos, entrar em lugares, né, que não sejam ditos como seguros. E aí eu sempre achei essa leitura muito visual, assim, eu penso muito nela como assistindo um filme, né? Inclusive gostaria muito que isso acontecesse um dia, mas eu gosto muito disso, assim, e não só no 40 Dias, né? Para mim, todos os livros que você já escreveu e que eu já li, que foi talvez 80% da sua obra, eu tenho isso, sabe? Essa sensação de estar dentro do livro, de estar caminhando junto com os personagens, de estar vendo o que eles estão vendo. Então, não é todo mundo que não são todos os livros que eu já li que me trazem essa sensação. Então, muito obrigada, reiterando aí o que a Andrea falou, muito obrigada por ter escrito não só esse livro, mas por todas as outras obras, as suas outras obras, e pela maneira como você fala, enfim, por que você contribui para este coração que fica emocionado no final da fala. Obrigada. Mas é muito interessante esse lance da gente percorrer a cidade, né? Eu morei grande parte da minha vida, 29 anos da minha vida, tenho 31, em um bairro que é considerado um bairro periférico, né? Que é onde ficam os moradores, inclusive de Porto Alegre, os moradores nordestinos, né? Que são mencionados aqui. E por muito tempo eu me sentia segura onde eu morava, relativamente, comparado a outros espaços, digamos assim. Tanto que todas as vezes que fui assaltada não foram no meu bairro, que é considerado um dos bairros no bairro que eu morava, né? Que é considerado um dos bairros mais perigosos de Fortaleza. Então, todas as vezes que eu era assaltada ou que eu me sentia insegura, era para além disso, era na parte central de Fortaleza, era na Aldeota, que é um bairro considerado um bairro de elite aqui, digamos assim. Mas mesmo assim, essa falsa ideia me percorria e me impedia de conhecer o meu bairro, né? A minha periferia, o meu espaço, né? O lugar onde eu nasci, que para além disso, assim, eu conhecia as pessoas que frequentavam, que frequentavam porque a casa dos meus pais era um comércio. Então, desde pessoas muito, muito humildes, né, a bêbados, a mendigos, a pessoas que às vezes estavam nas ruas e não conheciam o lugar, né? Você falou uma coisa sobre o livro, que é o que você escreve quando você autografa ele, né? Que é uma romaria pelo avesso da cidade, né? Que é como ele de fato é. E a gente realmente não faz. Eu acho que quando há essa nossa identificação com o espaço, é o lugar que a gente nasceu, parece que a gente acha que conhece
né? Acha que já sabe dele, então cria esse medo. E aí hoje, morando num bairro que é um bairro universitário, né? Que é um bairro que as pessoas costumam percorrer um pouco mais, é bem isso que você falou. Eu já estava em quarentena um tanto quanto, né? Eu descia os 4 andares de escada, subia, ia trabalhar, ocasionalmente, às vezes, encontrava um amigo, mas é isso, né? Eu estava presa mesmo, assim, estamos todos presos, na verdade, né? Lá nessa minha antiga casa, onde é um comércio, há muitos anos a gente já utiliza, na maioria das casas aqui de Fortaleza, grades, né? A gente vive cercado e gradeado. Quem já morou a vida inteira em apartamentos também está em grades constantes. Quem mora em casas muito protegidas também, então é um processo. Mas essa questão entre o que é seu, né? O que você sente que é seu, porque você nasceu, e mesmo assim você não se sente seguro. Né? Eu acho que é muito fácil, às vezes, você ir para um espaço que você não nasceu que você não conhece desde sempre, e você percorrer. Né? Parece que o medo ele diminui, mas eu ando com medo na cidade, né? Eu ando com medo em Fortaleza, eu tenho muito medo dos homens dessa cidade, né? Dos homens desse país, então é muito difícil esse percorrer de fato, assim, conhecer as pessoas mesmo. E é muito interessante esse ponto aí do livro. Alguém vai falar? Posso falar? Pronto. Camila, Ítalo e depois Rafaela, tá? Bom dia a todos e todas. Maria Valéria, eu tô aqui encabulada, e olha que eu não sou tímida, mas eu amei o seu livro, eu engoli, assim, em 3 dias, e eu estou estudando para um doutorado, então não era para eu ter engolido em 3 dias, era para ter lido de uma maneira bem mais calma. E, inclusive, Desculpe ter atrapalhado seu doutorado. Mas foi um descanso, e eu tô louca para comprar o seu livro com o seu autógrafo para minha avó, que é a minha grande companheira de leitura, né? E ela morou em João Pessoa durante muito tempo, então eu tenho certeza que ela vai adorar. Só estou esperando chegar na sua lojinha com o seu autógrafo. Vocês têm o endereço da minha lojinha? Pois é, o Ítalo mandou aqui no mês passado, mas estava em falta. Porque o correio está uma loucura e eu não tenho capital de giro para comprar muito de uma vez. Então, eu tenho que comprar da editora para depois mandar, né? Mas está chegando já fiz o pedido, está chegando, daqui a pouco vai ter. Certo. E assim, eu até anotei aqui as coisas para poder falar, para não esquecer. Você falou da questão da separação, né, da história das mulheres, das primeiras mulheres que se separaram. E é incrível, assim, como eu me identifiquei com relação a isso, porque, por mais que a minha mãe tenha se separado quando eu tinha 12 anos de idade, aqui ainda tinha um preconceito muito grande. E eu estudei durante muito tempo no Cristos, que é um colégio católico aqui de Fortaleza, e a minha mãe tinha que mentir na ficha do colégio que ela era casada, para que eu não sofresse preconceito, né, na época no colégio. E também a questão que a gente está vendo hoje, principalmente na pandemia, que eu até escrevi aqui no chat, dessa transferência de responsabilidade da educação dos filhos, né? Que os pais estão querendo transferir para o colégio, estão querendo transferir para os avós, e não querem assumir essa responsabilidade. E agora, na pandemia, a gente viu muito isso, né? Que os pais sofreram por cuidar dos filhos. Eu não tenho filho, mas eu tenho muitas amigas que já têm, e várias delas olham para mim e dizem assim, é porque você não tem filho, você não sabe o que é, como se fosse um sofrimento, né? Você ter um filho. Então, aí vem aquele questionamento, então para que tem? Só para dizer para a sociedade, né, que tem um filho. Aqui em Fortaleza, ontem a gente teve uma manifestação dos colégios do Cristos e do 7 de setembro, mais especificamente, para poder abrir os colégios enquanto a cidade está morrendo. Os hospitais estão tudo lotados, então a gente vê que os valores hoje eles estão meio deturpados. E também essa questão de conhecer a cidade, eu comparo muito a minha geração com a do meu irmão. O meu irmão é 15 anos mais novo do que eu. Na minha época de adolescente, eu andava de ônibus para tudo quanto era lugar, a pé para tudo quanto era lugar. Eu trabalhei do outro lado da cidade, então eu sabia fazer tudo de ônibus. E hoje, com um carro, eu consigo me localizar de uma maneira diferente que o meu irmão
não sabe para onde vai, ele não consegue decorar endereço, ele não sabe se localizar na cidade. Então, isso vai muito também com relação à questão da violência, né? Eu, por exemplo, eu sofri um assalto muito grande e eu fiquei com um certo medo de andar na cidade. Como a Chá falou, o meu assalto, eu sempre morei do lado de uma favela, mas o meu assalto foi na Aldeia Alta. E esse assalto, durante um certo tempo, ele me inibiu de andar em algumas regiões da cidade. Mas depois de me recuperar, eu consigo andar em tudo quanto é buraco. Eu pego os caminhos do Waze que ninguém quer pegar, que vai nas piores referências daqui. Mas é a questão da geração também, né? Essa nova geração, ela já nasce com medo. Os pais educam para que eles fiquem em casa, para que eles só saiam de carro. Então, é uma mudança da sociedade. Mas o que eu mais gostei no seu livro foi a questão da humanidade, de você, da personagem da Alice, ir atrás de uma pessoa que ela não conhecia, para poder ajudar uma mãe, né, de um outro estado, e ir conhecendo moradores de rua que são os invisíveis da nossa sociedade, né? Que ninguém quer saber por que eles estão ali na rua, qual é a história daquelas pessoas. Aquela história do argentino eu achei fantástica, que eu esqueci o nome do personagem. Arturo. Eu achei fantástica a do Arturo e a que ofereceu abrigo para a Alice, que eu também esqueci o nome. A Lola. Porque a gente nunca vai atrás de saber o porquê aquelas pessoas estão na rua, qual é a história, qual é o passado delas. E isso me encantou muito no seu livro, foi o que mais me apaixonou por ele. E era mais ou menos isso. Estou com vergonha. Vergonha do quê, gente? Oxi. Ítalo? Eu sou uma velhinha comum, que eu saio na rua, aqui no meu bairro ninguém nem liga, graças a Deus. Eu agora não posso mais andar muito pela rua, porque como eu estou quase cega, eu levo tropeção, eu caio, e eu sei cair muito bem, porque eu fui jogadora de vôlei, mas os outros que estão em volta se apavoram quando vê a velhinha esticada no chão, e aí é uma confusão danada, e eu também, às vezes, ralo o joelho e estou velha, já tenho 78 anos, não posso me arriscar demais a levar tombo. E eu não consigo mais sair sozinha, mas é triste isso, porque eu era uma andarilha, toda a vida fui. O Ítalo quer falar também. Bom dia, gente. Bom dia, Maria. Assim, o meu comentário tem muito a ver com a identificação com os personagens. Como é bom quando a gente se identifica com um herói, com um protagonista heróico, idealizado, né? Mas também como é incômodo quando você se identifica, infelizmente, com algumas atitudes de um personagem que você tem antipatia. Lendo o livro, em poucas páginas você cria uma antipatia com a Norinha. Eu, pelo menos, tive. E, assim, a gente estava comentando aqui um pouco antes de iniciar o encontro, outros também tiveram um pouco dessa antipatia. E, assim, infelizmente, é muito incômodo você parar para pensar que você já tomou algumas atitudes, já teve algumas ações suas semelhantes à dela. Não exatamente a mesma, mas que vão nessa mesma linha, que vão nessa mesma visão que ela tem da própria mãe, né? E incomoda muito, mas ajuda a gente também a refletir. Sobre o livro também, eu queria comentar como é importante a gente ser apresentado a novas perspectivas ou então novas formas de ver um problema. Né? A gente conhece os problemas que os nordestinos enfrentam quando vão para estados do sul, mas assim é interessante como em cada estado parece que acontece de formas diferentes, né? Assim, tem algumas particularidades. Por exemplo, se eu chegasse hoje em Porto Alegre e fosse chamado de brasileirinho, eu não ia saber que eu estava sendo chamado de brasileirinho por ser nordestino, certo? Eu sou acostumado com outros termos, né? Saber que existem outros termos no Sul que designam os nordestinos. E, assim, é interessante como a gente como, na verdade, o comportamento das pessoas é determinado pela fala, né? Tem muito a fala, a linguagem, ela nos domina muito.
você chamar alguém de brasileirinho como uma forma de diminuí-lo, como uma forma de inferiorizá-lo, né? Foi muito marcante para mim. Eu não conhecia o termo, de fato eu fui apresentado pelo livro, né? E para mim foi interessante quando eu for a Porto Alegre, quando eu for no Rio Grande do Sul, eu vou saber que quando eu for chamado de brasileirinho, eu estarei sendo chamado porque sou de Fortaleza, no Ceará. E é isso, assim, foi um livro que me tocou muito, eu também devorei, assim como Camila, devorei em 3 dias, também estou na mesma situação de estar tendo que escrever uma tese, mas, assim, parei tudo por conta da leitura, todo dia eu chegava do trabalho super cansado, não fazia outra coisa, eu ia ler As Aventuras da Professora Polly por Porto Alegre e brigar com ela, ficar, não vai para a ilha, não faz isso, não entra nesse beco. E assim, aquela expectativa o tempo todo de que alguma coisa muito ruim ia acontecer, né? E assim, e criticando. Quando ela entrava num problema, eu disse, tu quis ir para a rua, porra, agora é isso aí, né? Pois é. Personagem. E foi uma das melhores leituras suas, que eu já li outros livros seus, eu acho que essa é a minha favorita, com certeza. Realmente me conectei com a personagem, com os personagens, na verdade, mais do que um. Muito obrigado. Obrigada, eu que te digo. A gente já conversou em outro clube de leitura, Maria Valéria, sobre um outro livro seu, né? E foi bem mais, foi muito emocionante o outro, né? O outro nos tocou de uma forma mais, digamos assim, mais profunda no sentido íntimo, pessoal. Eu acho que esse nos trouxe perspectivas para além disso, né? Mas quando a gente leu o Voo da Guará, a gente ficou muito assim extasiado. Eu lembro de estar terminando o livro e estar chorando, assim, tá, meu Deus, né? É um livro, eu até mencionei na quinta-feira, né, comparando um pouco com essas histórias que são passadas, que são faladas e que são passadas assim de geração a geração, porque a gente estava conversando sobre um outro livro que não tem nada a ver com o seu, assim, mas me trouxe essa lembrança, que é um livro do Mia Couto. Esqueci até, fiquei tão emocionada agora que esqueci até o nome. Qual é o nome do livro do Mia Couto que a gente estava conversando, o pacote? Terra Sonâmbula. Terra Sonâmbula, isso. E aí a gente indicou, né? Eu indiquei o seu livro, O Voo da Guará, justamente por isso. Assim, eu acho que ele ainda é o meu favorito. Primeiras leituras de primeiros autores, quando a gente conhece, acho que nos tocam, né? E foi assim que eu conheci você. Fiquei mais encantada quando te vi falando, assim, quando você falou agora há pouco. Eu sou muito simples, eu sou muito comum. Acho que você não tem nada de comum, assim, né? O jeito que você consegue, ao mesmo tempo, ter uma originalidade, uma personalidade muito forte na sua escrita, é muito único. E é muito único você perceber que você tem, por exemplo, narradoras mulheres tão fortes, né? E personagens mulheres tão fortes, e não ter muitos personagens, né? No Voo da Guará também a mesma coisa, assim. Você tem aqui uma mulher que é tanto da gente, e como o Ítalo falou, ele estava dizendo que estava se sentindo mal antes, porque ele já se viu muito na Norinha. E, por sinal, a gente estava conversando se seria Norinha ou Norinha. Como Norinha, não foi, Lívia, que tu comentou? Porque a gente é, muitas vezes, esse filho egoísta, né? Que acha que pode ter a nossa vida enquanto os nossos pais, os nossos avós, enfim, já estão numa idade que para eles tá bom, né? Tipo, tem uma hora que a Norinha fala lá para a mãe dela que você deve estar aproveitando agora a vida, né? Para fazer nada, para conhecer a cidade. Como se a vida que ela já tinha na terra dela, no lugar que ela já se reconhecia desde sempre, não fosse importante. Achei legal que a Deliana comentou aqui no chat, que fala de comunidade, né? Uma personagem que sente vontade de ajudar o filho da outra, só porque também é vendedora da Avon, né? E para além disso, assim, eu fiquei muito com a sensação de que, não que ela não fosse uma pessoa boa e quisesse ajudar, mas eu acho que ela precisava desse escape, né? Meio que dessa autorização para sair. Né? Não, ela já sabia que talvez ela não ia encontrar esse menino. A gente sabe de muitas histórias de pessoas que desaparecem quando saem da sua terra. Mas eu realmente tive uma sensação de que ela queria um motivo, né? Ela queria alguma coisa que fizesse de fato ela ir embora, assim, essa busca mesmo. Que não era só porque ela achava que iria ajudar esta mulher, que às vezes me pareceu que era uma amiga dela, às vezes pareceu que era só uma conhecida.
Não deixa de ser um senso de comunidade, mas eu acho que, para além disso, a busca por si mesmo, assim, para mim, na minha concepção, era muito maior, né? Não posso estar errada, não sei se vocês acharam que o senso de comunidade dela, ou de ajudar o outro, era maior do que... Eu acho que naquele momento não era muito o que importava, porque eu acho que ela tentou ser, entre aspas, egoísta, né? Porque não era egoísta. Ela começa querendo pensar em si mesma, ela começa falando que não quer cuidar do filho dos outros, mas todo mundo convence ela, né? E tem uma hora que ela diz que não sabe mais nem se é ela que falou que vai, ou se foi alguém que impôs e ela, ok, não falou mais nada. Tanto é que, por vezes, quando a filha pergunta as coisas para ela, a filha mesmo responde, né? Ela se vê sem voz, ela se vê sem... Tudo que a gente tem que não nos pode tirar, né? Nossa própria opinião, e uma hora ela cansa. Então, eu acho que naquele momento a melhor coisa que ela pôde fazer foi sair mesmo. Assim, tem uma hora que a gente fica, meu Deus, mulher, tu vai se machucar, tu vai passar por isso, né? E a gente tem esse cuidado que não é bem um cuidado, né? Às vezes é um puro preconceito para com as pessoas mais velhas, né? De achar que a pessoa não pode mais sair de jeito nenhum, de achar que a pessoa não pode mais ter uma autonomia. E é muito interessante a gente ler isso, a gente ver as nossas ações que são extremamente preconceituosas e meio que é um pouco educativo também pra gente, assim. Eu fiquei com essa sensação, né? Quem é a próxima pessoa que ia falar? A Kalina, né? A Rafaela, depois a Kalina, depois a Andréa. Bom dia, gente. Essa é a minha primeira experiência de leitura da Maria Valéria. E foi uma experiência muito boa. Eu gostei muito de me conectar com a história. Então, quando ela disse que a gente pode falar naturalmente aqui, causa aquele nervosismo, porque como é que ela consegue criar uma história que me conecta tanto e eu achar que, mesmo sem me conhecer, ela consegue se conectar comigo? Então, causa, assim, um nervosismo mesmo. Eu tenho que reconhecer. Gostei muito da história, quero conhecer as outras obras. E a minha conexão foi muito com o que cada um falou, essa questão de conhecer a cidade. Eu também gostava muito de andar aqui por Fortaleza, devido às obrigações, que é tanta coisa durante o dia, eu parei um pouco isso, e eu me recordei, até porque falaram aqui da Praça do Ferreira, porque quando eu fazia turismo, eu fiz um estágio na Praça do Ferreira, e tem pessoas muito icônicas ali. E dentre essas pessoas que são mendigos, que são bêbados, eu conheci o poeta Mário Gomes. E as pessoas viam ele gritando, muito, às vezes com um toque de violência, mas às vezes ele parava lá na banca de informações turísticas e ele conversava. E as pessoas do entorno começaram a dizer, olha, ele não é só um bêbado, ele tem uma história, sabe? E esses 2 anos que eu passei trabalhando nesse ponto de informações turísticas, ali deixou de ser simplesmente uma praça em que eu caminhava rapidamente para ir para uma loja, e eu comecei a identificar aquelas pessoas. Elas deixaram de ser pessoas das quais eu tinha medo, mas eram que em alguns momentos elas até se dirigiam para mim para conversar. E foi uma época muito boa. Foi difícil, mas foi muito boa essa conexão. E às vezes às vezes a gente ia passando com alguém, e aquela pessoa bêbada, aí você disse, é o Mário Gomes, ele às vezes fica assim, mas ele é de gente boa, ele já veio a falecer, a gente já tem algumas reportagens que falam, né, como um poeta, assim, se deixou levar e acabou naquela situação. E essa questão de caminhar, eu também me recordei que eu comecei a trabalhar numa escola de um bairro muito violento, aqui de Fortaleza. Só que, como já era uma coisa diária, todo dia eu estava lá, andando por aquelas ruas, aquilo ali se perdeu, porque eu comecei a me conectar, eu comecei a identificar as ruas, identificar as pessoas. E isso é muito interessante, ao ponto de que no meu bairro eu comecei a sentir medo, porque ele já não era aquela coisa do cotidiano, eu não estava ali todo dia andando pelas ruas como eu fazia nessa escola nova. Então, quando eu li a história e vi esses pontos, eu recordei da minha história. Assim, o meu caminhar, o caminhar da Alice me fez ver o meu caminhar. E outra coisa que eu também recordei da história é essa questão, apesar da perspectiva de vida estar tão alta, expectativa de vida estar tão alta, parece que quando você chega numa certa idade, você já não tem mais vida.
E quando eu dou aula para os alunos de ensino médio, essa parte de 15, pega de 15 a 18 anos, quando completa 15 ou 18, é o mesmo diálogo. Ai, tá ficando velho. Ah, acabou a vida. Aí eu, às vezes, paro. Eu, com 30 e poucos anos, acho que eu já vivi tanto e tenho tanto a viver. Quando eu vejo a minha mãe com 60 e poucos anos, está vivendo e tem tanto a viver. E quando eu vejo a minha avó de 86 anos, eu acho que ela viveu tanto e a gente se resumia a 15, 18 anos, ou achar que quando se aposenta acabou. E era isso que a Norinha me causava. A minha rejeição dela é porque ela me dava a entender que a vida da mãe dela tinha acabado e agora ela tinha que se colocar num plano secundário. Tinha que se colocar como você não tem mais querer, ao ponto de que muitas vezes ela silenciou. A gente tinha o pensamento dela, mas ela silenciava. E isso é uma coisa que, para mim, às vezes a gente quer falar tanto, né? E quando a gente cansa, a gente silencia. Eu não sei se era uma aceitação, mas é isso. Eu acho que eu fiquei mesmo nervosa. As pessoas falaram, eu também fiquei nervosa para falar. Mas foi muito isso. O que ficou para mim foi esse caminhar, em que eu identifiquei meu caminhar, que nessa época de quarentena, eu acho que a minha rotina é essa daqui, essa telinha com esses livros aqui atrás e eu presa aqui. E essa questão de que se tem tanto a viver, você fica tão mais sábio, como dizem, tão mais sábio com a idade, mas às vezes isso é colocado à parte e você silencia como alguém que não tem mais uma história para contar. Então foi isso a minha rejeição maior, porque desde o início a filha dela colocava ela assim como acabou, pronto, não tem mais nada. E ela me fez ver esse caderninho que ela carrega, me fez ver que ela encontrou eu vi muito mais do que uma procura infundada que não ia dar em nada, mas assim um motivo para seguir, continuar seguindo, porque tudo foi tirado. A casa onde ela morava antes, eu acho que tem as nossas histórias, tem aquilo que a gente gosta, a gente sair para outro lugar, a gente tem que reconstruir essas memórias. Então, é muito isso. Mas gostei muito da obra, quero muito conhecer as outras obras. E estou muito feliz por a Maria Valéria estar aqui. E por isso que eu estou falando assim, tremenda. Oxente! Alguém tremer por minha causa? Nada! Para com esse negócio. Eu sou uma velhinha qualquer. Não fiz doutorado, não fiz coisa nenhuma. Vocês são muito mais importantes do que eu. Mas eu não me arrependo de não ter ido para a academia. Eu só tenho um dia na vida, um dia por mês, que eu me arrependo de não ter feito uma carreira acadêmica, essas coisas, que é o dia que cai a minha aposentadoria de velhinha do INSS bem abaixo do teto. Mas, fora isso, eu tive uma vida privilegiada, justamente porque eu era uma perfeitamente invisível, andei pelo mundo inteiro, invisível, e vi tudo. Eu sempre digo que eu gostaria de poder escrever na capa do livro, como autor dos meus livros, o nome de todo esse povo com quem eu convivi, que me contou as histórias e que me revelou a vida. Porque eu não sou autora sozinha, eu sou simplesmente a escriba que recupera e tudo que eu aprendi do povo todo com que eu convivi pelos 4 continentes por aí pelo mundo como educadora popular, cujo papel implicava em ser invisível e sair fora, e não tem importância. Quer dizer, na hora que o outro descobre que ele tem uma vida e que a vida dele vale, que os coletivos vão se formando, aí a gente não tem mais função. Então, isso me permitiu viver uma vida muito interessante. E é daí que sai a minha literatura. A minha literatura é simplesmente uma coisa que nasceu assim naturalmente. Eu digo, não, tudo isso que eu vi, que os outros não estão vendo, quem lê, porque tem um nível de escolarização, em geral, não
vai se afastando da vida cotidiana, vai tentando, é como se estivesse numa escada, vai subindo e ficando cada vez mais sozinho lá para cima, porque quanto mais no alto da pirâmide, menos gente, né? E aí você vai perdendo a riqueza da vida humana, o desafio que cada um tem que enfrentar. Então, aí eu comecei a escrever sobre isso, que é um pouco assim, eu digo sempre que eu escrevo assim, como quem abre uma porta ou abre uma janela e diz, gente, olha, espia para aquilo. Agora, esse aquilo que espia não foi eu que criei, eu recebi do povo com que eu convivi a vida toda, em vários lugares do mundo. Eu sempre via, eu já falei, eu já dei 4 voltas ao mundo sem nunca pagar a passagem, porque eu fui sempre chamada para trabalhar e me inseri nas comunidades locais. Eu nunca fiquei hospedada em hotel. Então, era sempre na casa do povo, no meio do povo, e aí você vai descobrindo o que é realmente a humanidade. E a gente começa a ter vontade de justamente desaparecer. Eu tenho vontade hoje de desaparecer de novo no meio do povo. Aqui em João Pessoa é tranquilo, ninguém me reconhece na rua, não. Só quem me conhece porque me conhece, mas não é a escritora, entendeu? É a vizinha. Isso que a Rafaela comentou, né, sobre o Mário Gomes, não sei se você já ouviu falar, Maria Valéria. Ele eu conheço. Conhece, né? Ele era um poeta boêmio que percorria a cidade, sobretudo o Centro Cultural Dragão do Mar e a Praça do Ferreira. E é muito interessante como conhecê-lo pessoalmente traz uma perspectiva completamente diferente, né? Eu vi o Mário Gomes quando eu estava na escola, acho que primeiro ano ou segundo ano do ensino médio. A gente tem até uma foto que a gente tirou dele. Ele sempre estava com uma lata na mão, que era uma Coca-Cola, alguma coisa assim, ou com um cigarro. Eu coloquei aqui até no chat um poema dele que fala sobre isso, né? Que fala sobre ele ser um cachorro vira-lata, não tenho residência fixa, não tenho responsabilidades, não tenho dono. E aí eu não sei se vocês sabem um pouquinho sobre a história dele, mas ele foi criado por um pai que proibia os filhos, né, de entrar em casa depois das 10 horas e que tinha, enfim, todo um trato muito rigoroso com o filho. Aos 20 anos de idade, Mário Gomes levou choques constantes, né? Foi internado e era naquele, como é que chamava? Naquele hospício ali da Parangaba, que é um bairro aqui de Fortaleza. Então, eu acho que ele foi tão aprisionado nessa casa, nessa residência fixa, né, desse espaço que ele foi colocado pela família e pela cidade como um todo, que ele virou esse andarilho também, né? Quando ele diz assim, nesse poema que eu coloquei aí, sou um cachorro fiel e valente, né? Mas ele fala só na aparência. Quem não conhece a história dele, o via simplesmente como um homem da rua, um bêbado, né, que não tinha casa. Mas o cara sempre escrevia desde os 18 anos de idade. Ele morreu, acho que foi em 2014. E quando ele morreu, ele foi encontrado no chão, assim, né? Levaram ele para o hospital para fazer exame para saber do que ele tinha morrido. Ele estava internado antes. Enfim, várias coisas que a gente perde a narrativa dessas pessoas, né? A gente não sabe direito quem elas são, porque a gente simplesmente também não busca conhecer. Então, assim, muito rica a experiência de você conhecer o Mário Gomes, assim, vê-lo realmente, vê-lo por Fortaleza, né? Quem conhece o centro e a Praça do Ferreira e aqueles espaços ali, e o passeio público, e o Centro Cultural Dragão do Mar, além das partes da elite de Fortaleza, dos turistas, é uma experiência bem diferente. Pode falar, Carolina. Bom, eu estou encantada, né, com esse nosso encontro de hoje, com a presença da Maria Valéria. Não tem como, a gente acaba ficando um pouquinho nervosa na hora de falar, a gente fica assim, não tem porquê, mas a gente acaba ficando. E essa leitura é a minha primeira vez que eu leio você, e o livro, eu fui pega de surpresa, eu comecei lendo, e como é que um livro fino, relativamente fino, pode ter tanta coisa para ser dita, e você pode tirar tantas questões dela. A questão da relação da mãe e da filha, os pensamentos da Alice em relação à questão quando a filha coloca da criação dela,
E quando ela começa a se perguntar, poxa, como a interpretação que a filha tira da criação que teve, que ela fez de tudo para agradar a filha, para dar aquela educação que a filha teve, e a filha depois jogar uma porção de coisa na cara dela. Eu tenho um filho, e depois eu fiquei me questionando como é que eu me sentiria se isso acontecesse comigo. A gente passa uma época da vida dos filhos da gente conhecendo tudo, sabendo tudo que eles pensam, e quando ficam adultos, o meu já está grande, não é adulto ainda, mas assim, está saindo da adolescência, e você fica se perguntando que pessoa é que ele está se tornando. Então, assim, eu também comecei a vários questionamentos sobre isso, né? E de você desenvolver sempre uma proximidade, uma conversa com o filho, e, assim, foi uma parte que me impactou bastante do livro. E essa parte também dela ser retirada, assim, a contragosto, ela acabar ficando calada, e porque ela acabou ficando cansada de refutar, e todo mundo dizendo que ela tinha que sair dali, que ela tinha que ir para Porto Alegre, para um lugar muito, muito diferente, que ela não conhecia de jeito nenhum. E eu me lembro muito bem, porque isso me trouxe coisas da minha infância e da minha adolescência, porque meus avós moravam no interior, e minha mãe a gente morava em Fortaleza. E eu sempre escutei da minha mãe que ela nunca ia tirar meus avós do interior, porque isso ia acabar com a vida deles. Então, assim, ela é que fazia o oposto. Ela era que todo mês, às vezes, deixando meu pai em casa, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ia visitar, passava um tempo para cuidar dos pais. Então, assim, para mim, eu fiquei revoltada com a Norinha. Fiquei, porque, assim, é um egoísmo, é uma falta de percepção do outro, de uma empatia muito grande, assim, sabe? E o pior de tudo é com a própria mãe, que eu acho que ela precisava ter aquela sensibilidade, né, de perceber que a outra queria ficar no lugar dela, que ela tem possibilidade de escolha. E não se perceber isso, assim, é muito revoltante, assim. Pessoa da sua família, é uma pessoa que era para estar próxima, era uma pessoa que era para perceber, então, assim, é duro perceber isso. Também, o livro, aí traz essa questão que já foi falada muito, do andarilho, de você andar, de você conhecer a cidade, que a gente acaba não conhecendo e não andando tanto na cidade. E aí eu me percebi que eu também não ando tanto na cidade onde eu moro. Assim, eu acabo fazendo mais isso, e talvez pela falta do medo, quando você não conhece a cidade. E aí, talvez por você não conhecer a cidade, você, além da curiosidade de querer conhecer, você acaba desenvolvendo essa questão de andar sozinha, de andar a pé, de querer conhecer mais, porque você só conhece mesmo os lugares se você andar, pegar ônibus, porque se você pega táxi ou pega um carro, realmente você não conhece direito a cidade, você só conhece e conhece as pessoas quando você realmente coloca o pé no chão e começa a perceber, né, os detalhes da cidade, os detalhes de tudo. E o livro ainda traz a questão da questão das regiões, né, do preconceito que uma região tem em relação à outra ainda, traz a questão dos moradores de rua. Eu sei que eu fiquei, assim, encantada com o livro, por conta da questão da quantidade de assuntos que foram abordados, e eu ainda traria mais uma questão que eu não sabia, que depois eu fiquei sabendo, que aí eu fui dar uma olhada na sua vida, né, para saber quem era a Maria Valéria, e aí me deparei com o fato de você ser missionária, freira, e aí tira aquele estereótipo do tipo de literatura que é confeccionada pelas pessoas, né? Aquela história que a gente já tinha falado, por exemplo, da mulher que escreve coisas de mulheres. A escrita. Então, assim, a gente tem que parar com essa questão do que da visão que a gente tem do que as pessoas escrevem. Não, qualquer pessoa pode escrever sobre tudo. E isso é a riqueza da escrita, e isso é a riqueza do ponto de vista das pessoas. Isso é maravilhoso. Eu só tenho a agradecer e vou ler outros livros seus, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Leiam!
Tinha mais alguém que tinha pedido para falar? Eu que sou tagarela. Fale, Andréa, novamente. Não, só uma coisa que eu pontuei, eu me lembrei, isso não, eu tenho que falar porque eu achei muito legal. A história do paralelo com a Alice no País das Maravilhas. E tem uma história tão. Porque essa viagem da Alice é meio uma viagem mesmo, é muito paralela. Quando ela se desloca para Porto Alegre, é como se ela acabasse de entrar na Tóquio, e ela tem uma pequena. Vocês lembram que ela fala que ela se sente pequena, né? Alice pequena, tá ali naquele universo opressor da filha dela com o genro e tal, e ela invisível, e ela não tem, ela perde a voz, né? Porque a filha faz pergunta e responde ao mesmo tempo. Então, ela ainda perde o potencial de ter personalidade, ela vai no apagamento dela, se sentindo pequena como Alice. E quando ela começa o andarilho, né? O andar dela atrás do coelho, né? Que é o Cícero, ela vai se agigantando também, né? E vai descobrindo a Alice, a Maria Valéria, desculpa. Maria Valéria faz vários comparativos com o livro, com Alice no País das Maravilhas, das descobertas, das surpresas da Alice, das portas que se abrem, das chaves, tem várias pinceladas. Aí eu queria ouvir assim, realmente Alice no País das Maravilhas foi uma obra que te tocou tanto, que traz essas referências do agigantado, pequeno, das pequenas descobertas, do improvável, porque a Alice, a filha dela está muito bem, obrigada, ela está morando num apartamento de 3 quartos, com suíte, num bairro de luxo e tal, e se coloca numa situação totalmente inusitada, assim, realmente uma viagem numa toca do coelho da Alice no País das Maravilhas, só que é um país das maravilhas num outro tocante, não do surrealismo, mas, pelo contrário, do realismo, do encontrar uma brasilidade, uma realidade do brasileiro, de quem é, de fato, o povo da nossa terra. Então, assim, é um paralelo com a Alice, só que a Alice é um surrealismo, a Alice, né, do País das Maravilhas é surreal, mas a Alice, de 40 dias, se depara com o realismo da nossa vida brasileira. É isso aí. Eu sou muito velha, né? Então, eu cresci num tempo em que havia muito pouca literatura infantil. E a maioria do que havia era... Fora o Monteiro Lobato, né? Que foi o grande iniciador, a gente lia a coisa traduzida. E era muito pouco, tanto que aos 10 anos de idade eu já tinha lido tudo que existia para criança 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. E Alice no País das Maravilhas era um desses livros que estava traduzido e que a gente lia. E, além disso, eu tinha uma mãe, a minha mãe era uma artista em todos os sentidos que você puder imaginar, inclusive na inventação de história. Então, meu pai era médico daquele tempo antigo, né, que saía no meio da noite, tocava o telefone, que alguém está doente, ele saía correndo. E a gente, uma vez por semana, ele fazia plantão de 24 horas no pronto-socorro municipal. E esse dia, sobretudo, era o dia da grande festa, porque então eu e a minha irmã, que é 1 ano mais nova do que eu, no dia que papai não estava em casa, a gente dormia na cama com a minha mãe, as duas, uma de cada lado. E aí a contação de história era muito mais longa. E aí minha mãe, ela inventava, por exemplo, ela inventava mais histórias da Alice, por exemplo, que as personagens viviam no nosso cotidiano. Então, minha mãe inventava histórias de Narizinho, de Dona Benta, de Tia Anastácia, de Pedrinho. Ela ia inventando mais do que aquilo que a gente já sabia. Então, era, não sei, essa fabulação constante, assim. E eu tive sorte, porque eu nasci 10 anos antes da televisão, entendeu? Então, o que é que as pessoas faziam depois da janta? Que agora todo mundo liga a televisão, liga o celular, liga não sei o quê e acabou, né? Às vezes já janta olhando, assistindo cada um a sua coisa, nem senta mais todo mundo junto para jantar.
E a gente não, o que se fazia era que ia-se para a varanda, né? Quem tinha varanda, quem morava, e todo mundo morava em casa, naquele tempo eu nasci de um pé no chão, não tinha esse horror de apartamento. E aí, pobre e rico, todo mundo nascia com o pé no chão e vivia com o pé no chão. Aí a gente. O que eu estava falando? Eu estou assim. Eu começo a falar uma coisa e esqueço. Estou que nem a Alice. Hoje em dia as pessoas. E aí, pois é, então, a fabulação e Alice no País das Maravilhas, eu tenho muito mais histórias de Alice no País das Maravilhas do que o que está no livro, porque minha mãe inventava, entendeu? Então, minha mãe, aqueles personagens conviviam com a gente, porque eu comecei a ouvir história e ouvir leitura de livro de adulto, desde criança. O pessoal me pergunta, quando que você começou a despertar para a literatura? Eu não me lembro, porque eu não me lembro da minha vida sem literatura. Porque toda noite meu avô tinha sido declamador. Meu avô foi em 1910 ou 12, ele foi para o Rio de Janeiro para estudar Belas Artes. Mas como ele não tinha dinheiro, ele tinha um quarto para dormir no armazém de um conhecido que ele ajudava lá de manhã, e depois ele ia para a Escola de Belas Artes, mas ele tinha que sobreviver, comer, andar. Então, o emprego que ele arrumou foi de declamador num cinema mudo, porque o cinema naqueles anos, o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades a ter cinema regularmente, né? Então, o cinema mais rico contratava, tinha um piano de cauda, ou tinha uma orquestra de câmera, porque tinha que trocar o rolo, desenrolar e reenrolar o rolo no meio do filme. Então, para distrair distrair a plateia, tinha um pianista, uma orquestra de câmara que tocava durante o intervalo. Mas o cinema, que era mais pobre, não podia ter essas coisas, então ele contratava um declamador, e o meu avô arrumou esse emprego. Ele era muito alto, muito bonito, muito artista, então ele sabia de cor, gente. Sabe, Gonçalves Dias inteiro, Castro Alves, não sei o quê. Então, uma das coisas que a gente fazia de noite, depois do jantar, assim, quando estava na casa do meu avô, que era lá em Minas, que a gente passava todo ano 4 meses lá, era, vô, vai de novo, o Auriverde pendão da nossa terra. Sabe, a gente acha a sonoridade daquilo, depois ele fazia aquilo com gestos, com coisas, dramatizava. Então, desde criança, a minha vida foi literatura, tanto que até hoje não adianta, que eu vejo todo mundo dizendo que está assistindo, fazendo maratona de séries na televisão, assistindo 1000 filmes. Eu não vejo nada, porque se eu puder, eu vou ler ou escrever, que está mais difícil, porque eu estou quase cega, né? Então, é um sofrimento. Eu digito tudo errado, estou tentando aprender a escrever oralmente para alguém digitar, mas é muito diferente. Então, o País das Maravilhas e as histórias que saem de dentro das outras histórias, que saem de dentro de outras histórias, isso para mim sempre foi uma coisa normal na minha vida, e a coisa mais... E eu achava que todo mundo vivia assim. Depois, mais tarde, que eu fui descobrindo que uma porção de gente, e sobretudo ultimamente, porque no meu tempo, os velhos que nem eu, todo mundo tinha contação de história, né? A cadeira na calçada, as cadeiras na calçada e a contação de caso, que foi uma coisa que nos formou, sabe? E que hoje está desaparecendo, porque eu acho que eles tem um esquema de dominação por trás disso, que é transformar cada um de nós num mero consumidor de coisas, e que a gente não desconfie de que pode ser diferente. Não é isso. Arrepiada, obrigada. Posso falar? Pode sim, Camila. Eu ia fazer um comentário da fala da André, né, sobre a questão também do nosso egoísmo, né, que eu até falei aqui no chat, da gente querer impor o estilo de vida também para as pessoas que estão ao nosso redor, né, como a Norinha fez de montar um apartamento, não deixar nem essa oportunidade, né, da mãe poder escolher o estilo
da moradia que ela ia ter. Ela já estava se mudando contra a vontade dela e ainda teve que aceitar um apartamento que não era a cara dela, né? Enquanto a casa dela era toda estruturada de acordo com o jeitinho dela. E na verdade, assim, eu só fiz complementar a fala da Andréa e eu queria fazer duas perguntas. Uma, eu queria que, se você pudesse, falasse um pouquinho sobre a sua experiência como missionária. E a segunda é sobre a questão da escrita, que a gente também estava comentando aqui no chat, né? Se foi proposital a maneira como você escreveu, por exemplo, a gente percebeu que a maioria dos capítulos terminavam sem ponto. Se era uma maneira de demonstrar que ela estava com pressa, né? E por isso parava ali aquela escrita. O estilo da escrita em si. Olha, o estilo da escrita é o seguinte, porque você veja que ali, inclusive, não são capítulos. Porque o que é o livro? O livro é um caderno onde uma pessoa que passou por uma experiência, que está passando por uma experiência profundamente radical, e ela não tem com quem falar. Então, ela está desabafando. No início do livro, ela já diz: eu estou escrevendo, eu sei que ninguém vai ler o que eu estou escrevendo, mas eu preciso de escrever para botar ordem na minha cabeça, para botar ordem, para compreender o que é que está se passando comigo. Então, eu não sei se vocês já escreveram diários, cadernos de desabafo. Eu tenho 1000 cadernetinhas, cada vez eu encontro uma com coisas escritas da vida inteira. Então, você não está nem preocupada com a pontuação, nem com nada. Então, às vezes, você para de escrever porque alguém te chamou e aquilo fica sem ponto, sem... Então, é simplesmente uma necessidade da natureza do livro. A natureza do livro é simplesmente a reprodução de um caderno de desabafo. Por isso que ela fala com a Barbie, porque ela não tem mais com quem falar. Porque se ela for falar para alguém, contar essa história toda, eu vou dizer que ela está louca, alguma conhecida. E o perigo era ir parar trancada num manicômio ainda por cima. Além de não só trancada num apartamento, mas trancada num manicômio. Então, eu acho isso muito importante, assim, quer dizer, a forma do livro tem que corresponder ao seu conteúdo, né? Coisas que às vezes a gente não encontra. Por exemplo, tem livros, eu não sei se vocês já repararam, que os homens, ultimamente, estão escrevendo, como nunca, livros sobre a decadência masculina. Eu não vou citar aqui os autores, mas nesse ano passado, no ano de 2019 para 20, eu tinha lido 9 romances escritos por grandes e badalados escritores brasileiros, todos sobre a decadência de um sujeito qualquer. Só que, às vezes, por exemplo, não corresponde, né? A forma da escrita não corresponde. Eu me lembro de um que é um homem que está morrendo numa maca de um hospital público e falando da vida dele, que é uma vida de decadência. Mas a estrutura do texto é tão perfeita que não convence. A mim não me convenceu, porque como de um homem que está velho, meio caduco, todo atrapalhado, morrendo, abandonado numa maca, num corredor do hospital público, pode estar falando com aquela clareza, ponto, vírgula, com o vocabulário perfeito, sem hesitação. Percebe? Para mim não me convence. Então, eu quando escrevo, é como se fosse uma espécie, uma coisa meio mediúnica. A personagem entra em mim e dando a escrever todo do seu jeito. Então, nesse caso aí, ele nem tem capítulos, porque, na verdade, não tem capítulo com o título. O que eu fiz foi, como eu acho maldade com o leitor, um livro não ter um lugar para parar, para poder dizer, vou ler até ali, está faltando um pouquinho antes de dormir, eu acabo esse capítulo. Só que, então, o que eu fiz? Eu interrompi o texto com colagens das coisas que ela trouxe na bolsa, dos papeizinhos que ela catava pela rua, das citações que ela copiava de outros autores, atrás da nota, da notinha do prato feito,
Vocês podem reparar, não tem nome de capítulo, não é capítulo. As interrupções do texto são colagens que ela faz do próprio caderno, dos papeizinhos que ela trouxe. Inclusive, o que parece epígrafe de cada capítulo são pedacinhos de papel que ela colou ali, onde ela tinha copiado trechos de livros, quando ela se escondia no sebo das livrarias, que conversava com a experiência que ela estava vivendo. E eu fiz isso durante o tempo todo que eu estava escrevendo. Tudo que eu lia, porque eu nunca paro de ler, tudo que eu lia que conversava com a história da Alice, eu ia marcando nos livros, e eu tenho uma menina que me ajuda, porque eu não consigo, como eu não enxergo direito, eu não consigo lidar com a burocracia, com tudo que eu tenho que fazer. Então, ela foi transcrevendo para mim. Quando eu acabei de escrever o livro, eu fui escolher os trechos, as citações que eu ia pôr ali, colar no meu caderno. E aí eu tinha mais de 500 citações. Aí eu usei um critério para escolher. Eu escolhi praticamente tudo de literatura brasileira, praticamente muitos de literatura de gente fora do eixo, certo? Fora do eixo Rio-São Paulo, escolhi a maioria gente do Nordeste, do Norte, e escolhi também mulheres, mais mulheres. Tem um ou outro caso que tem um escritor estrangeiro e coisa, mas é porque era imperdível aquela citação, porque ela conversava tão bem com o texto e também não quis, sabe? Não adianta ser radical. E pronto, foi isso daí. Então, vocês podem notar lá. Vale a pena folhear o livro olhando só as páginas, o intervalo entre um trecho de texto e outro, que é como se fosse o caderno. Por mim, ele tinha sido até o livro todinho feito com letra manuscrita e pautado, mas não era possível, né? Só eu escrevi um pedaço para mandar para a editora fazer a capa, que está na capa do caderno. Vê que na capa do caderno é a minha letra, com uma parte do livro, uma página, uma meia página escrito ali, e os pedacinhos de papel colados. A capa do livro é o que eu imagino que seria o próprio caderno, né? Eu abri, desculpa, eu estou atropelando alguém, eu abri aqui aleatoriamente, tem justamente uma frase de acabei pesquisando aqui rapidamente, um dramaturgo irlandês, que se chama Samuel Beckett, não sei se pronuncia. O Beckett. Aí e a citação que é vivia em Paris. Aliás, eu uma vez fui para um festival lá em Paris e eu fiquei hospedada num antigo hotel, que agora é uma pousadinha, onde moravam todos os artistas estrangeiros pobres que viviam lascados lá em Paris. E o quarto que me deram era o quarto do Samuel Beckett. Olha só! Aí realmente a citação dele é linda. As lágrimas do mundo são inalteráveis. Para cada um que começa a chorar, em algum outro lugar, outro para. O mesmo vale para o riso. É lindo mesmo. E ela está lendo um livro da Elvira, né? E também tem citação da Elvira numa parte lá. Sim, a minha querida, minha amiga Elvira, que até hoje para mim está viva, sabe? A gente era muito amiga e tínhamos longas conversas. Ela era uma pessoa muito especial, absolutamente única. Eu aconselho a todo mundo, leia Elvira Vinha, porque você vai dar a volta na cabeça de vocês. Qual o teu livro favorito dela, Maria Valéria? Meus livros, eu não tenho livro favorito, sabe? Para mim, sobretudo dos grandes autores que eu amo, todos são favoritos. Maria Valéria, a gente aqui no clube, né, assim, desde que a gente veio para o formato digital, né, de vez em quando a gente consegue ter a presença, como hoje, né, a tua presença aqui no clube, e aí a gente tem uma brincadeirinha assim, de pedir indicação, né, de livro para a gente ler durante esse próximo mês até o nosso próximo encontro. Né? Eu já li Elvira e, enfim, excelente também.
se você puder, né, indicar ou alguns livros dela, enfim, ou outro livro, a gente ia ficar muito feliz de ter a sua curadoria. Eu vou indicar 2 livros para vocês que são, bom, 2 autores que são imperdíveis, que elas escrevem para se debruçar. Um é a Rosângela Vieira Rocha, o último livro dela, que é o que acabou de sair, saiu no fim do ano passado, que é maravilhoso, que é O Coração Pensa Constantemente, que é um livro absolutamente maravilhoso, mas todos os outros livros dela são imperdíveis. E outra autora, a Rosângela, ela é mineira, mas vive em Brasília. E Brasília também é fora do eixo literário, né? Porque se não for São Paulo, Rio de Janeiro, não vale nada, ou Porto Alegre. E outra autora que é imperdível, que é uma pessoa absolutamente muito tímida, muito reservada, então ela não fica se amostrando. Então, sabe como é? Para você fazer sucesso, tem que aparecer na mídia, no Jornal Nacional, sei lá onde. Então, ela não é tão lida quanto ela precisava ser lida, porque é fundamental, que é a Marília Carneiro Arnaud, daqui de João Pessoa. Há 3 romances dela publicados e há livros de contos maravilhosos. Tudo que ela escreve é absolutamente perfeito, imperdível. E esse último livro dela, que se chama O Pássaro Secreto, ganhou o prêmio Kindle. Agora, acabou de ganhar, 15 dias atrás, o prêmio Kindle. Então, ele já está em formato digital e já deve sair pela Record em formato... Acho que é a Record, né, que publica o prêmio Kindle, em formato físico. Mas leiam essas 2. Porque... E a Elvira, claro. E eu posso te dizer mais um monte de gente. Eu estou aqui encantada com o livro da Eutânia André, que se chama... Ai, Jesus, eu estou péssima para ler. Eu meto a cara no livro e não olho mais para a capa. Ai, é maravilhoso. É o último livro dela que acabou de sair. Eutânia André. Ela está morando em Portugal, mas o livro saiu aqui. Isso, leiam Marília Arnaud. Sim, o dela está gratuito, quem tem Kindle Unlimited. Isso. Leiam a Rosângela. Leiam. E se eu começar a falar, eu vou fazer injustiça, porque eu vou passar o resto do dia aqui. Pode começar, a gente tem tempo. Pode falar. Mas eu é que não tenho. Eu sei. Porque eu tenho que cuidar aqui das coisas de casa. Mas a gente adorou que você indicou só mulheres, né? A gente tem muito isso assim nos clubes, que é priorizar a leitura de mulheres, e sim, sobretudo mulheres que saiam desse eixo, né? Rio, São Paulo também. Leiam. Sabe outra que vocês precisam ler? A Cidinha da Silva. Já leram a Cidinha da Silva? Não, ainda não. A Cidinha da Silva é fantástica. Você joga aí no Google que vocês vão achar como comprar dela. A editora Kwanza. Não, é fantástica a Cidinha, de uma sabedoria, uma pessoa, eu acho que hoje, sobretudo, eu estou péssima, porque a gente fica velha, a primeira coisa que faz é embananar o arquivo dos nomes, sabe? Você fica assim, que nem um comercial antigo feito pela Fernanda Montenegro, que ela dizia assim, aquele escritor, aquele que escreveu aquele livro que todo mundo leu, aquele livro, aquele escritor que é tão famoso que tem uma estátua dele lá naquela praça, como é que é o nome daquela praça? Eu estou desse jeito. Eu estou que nem um computador velho, que os programas funcionam direitinho, mas os arquivos estão todos embananados, então é terrível. Leu o Exu em Nova York, que, aliás, se eu não me engano, tem uma orelhinha minha, da Cidinha da Silva. Leiam Cidinha da Silva, que é fundamental. Leiam... Ai, meu Deus! Leiam depois eu passo para vocês.
Tá Vocês ótimo. me passem como é que eu passo para vocês? Me passam um e-mail, uma coisa que eu passo para vocês, várias indicações. Eu peço para o Tony entrar em contato contigo, aí tu passa para ele. Tá bom, isso, tá legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Tá, eu que agradeço, gente. Acho que Beijo grande. Já é 11h30, né? A gente já pode ir encerrando. Eu queria agradecer novamente em nome de todos, né? Tem gente aqui que nunca tinha vindo, então acho que chegar e dar de cara com a Maria Valéria é uma surpresa maravilhosa. Agradecer também em nome da Confeitaria Sublime, que é onde nós nos encontrávamos presencialmente. Quando você vier a Fortaleza novamente, tá convidado. Eu vou lá tomar um lanche. Ah, sim, comer uma coxinha, igual a nossa Alice comia constantemente, né? Mas que era barato, mas eu prefiro doce. Os bolos da Sublime. Quando a gente fica velha, a gente só quer açúcar, você sabe? Eu que não era nada doceira, agora eu choro por um docinho. Às vezes eu como açúcar puro, pego uma colherinha, pego uma colherada de açúcar e boto na boca. A gente precisa de energia para queimar rapidamente. Maria Valéria, estavam perguntando aqui no chat se você já se vacinou. Não, minha filha, eu acho que não vai chegar tão cedo para mim, porque eu só tenho 78 anos, né? Eu tenho uma irmã velhinha aqui em casa que tem 90 e ainda não vieram vaciná-la, e ela é acamada. Pelo jeito, eu estou me sentindo condenada à prisão perpétua, porque eu vou ter que viver tantos anos até chegar a vacina para mim que não vai dar tempo, porque eu sou o risco. Eu tenho stent no coração, sou cardíaca, já tive 2 infartos, só tenho um rim. Quer dizer, o meu cardiologista já disse que eu estou viva por teimosa. Mas vai chegar. Vamos torcer. Até para vir mais livros. Se todos os outros se vacinarem, eu fico livre, né? É mais fácil chegar para ti. Não sei, eu estou sem grande esperança, viu? Porque já acabaram as vacinas aqui. E ninguém sabe esse governo doido o que vai fazer. Era isso que eu ia dizer. Esse foi o primeiro clube que conseguimos passar 1h38 e ainda não falamos mal do governo, porque a gente sempre fala, tá, Maria Valéria? Não, mas é porque é tão óbvio. É muito óbvio. A gente não tem mais o que dizer, a gente vai dizer o quê? Exatamente. Sabe? Eu não vá para tomar no etc, que não fica bem eu dizer, né? Porque aquele outro PQP eu não digo não, porque eu acho que não é justo com as P's. Elas são gente sofrida, são gente boa. Eu a vida toda conheci muitas delas e cada uma é uma história também. Eu ainda preciso escrever mais sobre isso também. Além do voo da Guará Vermelha. Que o voo da Guará Vermelha é uma homenagem a uma amiga minha que sofreu muito na vida assim. Então, é isso aí. A gente não tem mais palavrão para caracterizar essa coisa toda. E vamos nos defender, gente. Não para, não cede, não fica trancada. Fala com todo mundo. Vai, resiste. Resiste, acredita, imagina, planeja, conversa, lê, escreve, compõe, pinta, desenha, que a gente vai resistir. Maravilhosa. Maravilhosa. Isso. Terminou da melhor forma, né? Muito obrigada. Muito, muito potente mesmo sua fala. E é isso. Vamos tirar a foto. Vamos tirar uma foto para a gente encerrar, deixar a Maria cuidar da vida aí que ela está precisando também. A Deliana tá de máscara, tá trabalhando, Deliana. Já tu viu aí, né, Ayrton? Prepara os bolinhos para quando a Maria vier para cá, que ela quer muito doce. Preparem aí que eu vou fazer o print. Pronto. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Sobre o comentário que fizeram com relação a ter um grupo, eu não sei, vou conversar com o pessoal, mas é porque eu não sei se fica muito viável, né? Ter mais grupos, mais informações. Mas porque a gente se perde. A gente acaba se perdendo. Mas não se preocupem que todas as informações do clube, a gente vai ver qual que é o livro mais
fácil para a gente poder acessar, tanto digitalmente quanto pelo preço, pela acessibilidade, né? A gente sempre prioriza que não sejam livros tão grandes para quem veio a primeira vez hoje, justamente para dar tempo de ler naquele mês, né? A gente sabe que a gente tem outras questões, outras obrigações, mas eu aviso tanto no meu Instagram, né, no Livros da Chá, o Ayrton avisando no Instagram da Sublime, e qualquer dúvida vocês também podem falar diretamente com a gente. Muito obrigada a todo mundo, foi muito bonito o encontro. Obrigada, Maria Obrigada Valéria. de novo, Maria Valéria. Eu que agradeço. Tchau, Escritora gente. que tem que agradecer a leitora. E a gente vai retribuindo os agradecimentos, ad infinito. Tchau, beijo. Um beijo. Bye, bye. Tchau, A gente. Tchau.